Começar a gravar para ficar Começar a gravar, disponível pra ficar o nosso disponível. vídeo. Então, vou começar hoje com a música, né, que a gente não conseguiu colocar. Acho que dá para a gente começar com a oração, né? Então, tá. Alguém hoje gostaria de fazer oração para a gente? A gente vai colocar aqui na tela, se alguém puder ler. Pode ser um de cada vez, não precisa ser todo mundo. Eu posso ler. Isso, legal. Apareceu aí para todo mundo? Posso começar? Pode. Então, oração ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, soprar sobre o nosso mundo conturbado. Abala os alicerces cansados das nossas instituições em ruínas. Quebra as regras que o mantém ausente de nossos espaços sagrados e dos escombros. Junta as sementes de uma nova criação. Vem, Espírito Santo, inflamar novamente as brasas de nossa fadiga. Tira-nos de nossa complacência. Sussurra mais uma vez nosso nome e espalha os dons da sua graça com abandono. Quebra as prisões de nosso ser interior e permita que sua justiça seja o nosso sinal de liberdade. E você, Bocó? Vem, Espírito Santo, nos guiar a lugares aos quais preferiríamos não ir. Expanda os horizontes de nossas imaginações limitadas e desperta em nossas almas sonhos de um novo amanhã e reacende em nossos corações o fogo do entusiasmo. Vem, Espírito Santo, cuja justiça supera a conspiração, cuja luz supera a intolerância, cuja paz pode vencer o potencial destrutivo da guerra e cuja promessa revigora nossos esforços para criar um novo céu e uma nova terra, agora e para sempre. Vem, Espírito Santo, vem. Bem. Em Jesus. Então, hoje sim, vamos colocar aquela música que a gente já tinha pensado semana passada. Vou colocar aqui para vocês, tá? Essa música é para começar hoje inspirando, né? E para trazer assim a ideia de tudo aquilo que a gente falou a semana passada e tudo que a gente vai falar hoje. Então, prestar bem atenção na letra e que ela entre bem fundo no nosso coração. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. O cuidado com as flores do jardim, com as matas, os rios e mananciais. O cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais. O cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial.
doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial. Tudo está, tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. A luta pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação. A luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção. O esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem. Valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além. Tudo está interligado, como se fôssemos O áudio não tá funcionando. Tudo está Não vai dar aqui. nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política, da fé, economia em comunhão. O cuidado pelo eu e pelo tu, pela nossa ecologia integral. O cultivo do amor de São Francisco, feito solidariedade universal. Tudo está como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está E voltamos. Nos ouvem, beleza? Beleza. Então a gente quis colocar essa música, né? Ela é até de um Frei, e acho que ela retrata bem, né, o que a encíclica diz. Aborda vários pontos, até alguns que a gente já falou semana passada. E é isso. Agora vamos para nosso dia de hoje. Falar um pouco de
chover está acontecendo com a nossa casa. Né? Eu pedi que a Vanessa, todo mundo aí, eu vou começar aqui a falar. Então, hoje vamos falar com o capítulo 1, né? A gente se lembra do que foi falado semana passada, um pouco de ciência, falamos ali das ciências naturais, das ciências sociais, um pouco do desenvolvimento, da crise ambiental, e acho que agora nós vamos ver um pouquinho disso junto, no primeiro capítulo da encíclica, onde o Papa aborda também alguns temas importantes da maneira dele de abordar, né? Maneira dele de falar. Então nós estamos ali, só para relembrar um pouquinho, né? Capítulo 1º e o 2º, a gente está no eixo do ver, né? Pois ver, julgar e agir. Então nós estamos no eixo ver. Aí semana que vem é ainda eixo ver, mas ver, né, essa crise ecológica a partir da teologia da criação. Aí o padre Rivael vai falar um pouco. Hoje nós vamos falar um pouco, ainda falar de coisas que estão acontecendo, né, na nossa sociedade, na nossa natureza. Então, o Papa fala assim, que o primeiro capítulo é ouvir o grito da criação, né? O que está acontecendo? A criação está clamando, né, por uma atenção. É isso que ele quer dizer nessa primeira ouvir o grito da criação. Né? Ele fala lá, a mudança é algo desejável, mas torna-se preocupante quando se transforma em deterioração do mundo e da qualidade de vida, né? De grande parte da humanidade. Então, o objetivo desse primeiro, o objetivo não é recolher informações ou satisfazer a nossa curiosidade, mas tomar dolorosa consciência. É isso que ele quer dizer nessa primeira. E aí ele aborda, coloquei aqui alguns temas, né, que são os que são abordados no primeiro capítulo. Acredito que vocês até já leram, escutaram, assistiram o vídeo que tem a respeito, né? Mas ele fala do primeiro tema, que é poluição e cultura do descarte, né? Ele fala lá, a Terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo, né? A gente falou disso um pouco semana passada também. Em muitos lugares do planeta, os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora, né, de antigamente, que agora vêm submersas de lixo. Esses problemas estão intimamente ligados à nossa cultura de descartar as coisas, que ele chama isso de cultura do descarte. A gente usa e já joga fora e aquilo se converte rapidamente em lixo. Aí eu trago uns dados, né? Até usei isso aqui um pouco no trabalho, que a gente gera, né, no Brasil, por ano, 79 milhões de toneladas de lixo. Cada brasileiro, né, gera aí em torno de 1 quilo de lixo por dia. 1 quilo de lixo por dia. E a gente descarta isso, né? E ainda descarta 40% disso em lixões, né, aqui no Brasil. O Paraná não é muito diferente, né? Diminui um pouco, mas ainda 30% daquilo que a gente descarta é colocado em lixões. E a gente vê lá que podia ser diferente, né? Porque 45% daquilo que a gente descarta é matéria orgânica, ou seja, resto de comida, folhagem, né? Galhos, limpeza pública de galhos. Então a gente podia tratar isso diferente, né? Os outros 40% são materiais recicláveis, aí como metais, vidro, plástico. E se a gente desse um destino de reciclagem, podia ser diferente. E só 15% é material que é rejeito mesmo, né, que deveria ir para os aterros sanitários. E aí, né, o que até o próprio Papa Francisco fala, né, que ainda a gente não conseguiu um modelo circular, né, aquilo que a gente chama de modelo circular de
economia, né? Economia circular, né? De reaproveitar isso, né? Está escrito ali: recusar, refletir, reduzir, reutilizar, reciclar. Né? Economia circular quer dizer isso. E aí eu coloco do lado, né? Essa montanha que está ali, né? É o nosso aterro sanitário aqui da Fazenda Rio Grande, né? Essa montanha de lixo ali é tudo que a gente coleta aqui em Curitiba, região metropolitana, e leva ali para a Fazenda Rio Grande. Realmente é uma montanha, né? Boa parte disso não precisava estar ali se a gente tratasse esses resíduos antes de descartar, né? Antes de colocar no caminhão e levar para esse lugar. Né? O próprio poder público também devia tratar isso de uma maneira mais adequada antes de pegar a nossa sacolinha ali, jogar no caminhão e ir diretamente lá para o aterro sanitário. Então, o primeiro tema que o Papa está falando aí, que é a cultura do descarte, né? E a poluição resultante disso. Então, o primeiro tema que ele aborda. O segundo tema importantíssimo, é o tema das mudanças climáticas, né? Cada vez mais, né, a gente está abordando esse tema, até no nosso programa de estudo lá, foi o tema escolhido para vários, né, estudantes desenvolverem suas teses, que é o tema das mudanças climáticas. E fala assim que o clima é um bem comum, né? E que as mudanças climáticas são um problema global, né? Com graves implicações ambientais, sociais, econômicas, né? Distributivas, né? Enfim. E que o impacto mais pesado, né, recai sobre os mais pobres. Então, o Papa já crava ali a dificuldade, né, para aqueles mais vulneráveis. A gente falava disso também na semana passada. Para falar um pouco disso, né, só vou aqui caracterizar que são 3 fenômenos diferentes. Uma coisa, para não confundir, né? Uma coisa é efeito estufa, outra coisa é aquecimento global e outra coisa é mudança climática. Quando a gente está falando de aquecimento global, a gente está falando só de temperatura da Terra, da atmosfera, dos oceanos. Né? E já a mudança climática envolve outras coisas, como chuva, vento, umidade, né? Coisa que a gente está vendo um pouco agora, essa crise hídrica que a gente está sentindo aqui em Curitiba faz mais de um ano e que agora todo o Brasil está sentindo. Mas eu coloco do lado ali uma imagem, né? Um gráfico ali, que é formado por 4 institutos, né? de clima, né? Centros de pesquisa em clima, onde todos eles falam, né, que o planeta está aquecendo. Então, a gente fala que isso já é um consenso científico, né? A temperatura da Terra está aumentando. E desse aumento de temperatura, desse aquecimento global, decorrem as mudanças climáticas, né? Somadas aí a desmatamento, queimadas, vai gerar aí algumas consequências, como essa que a gente está começando a sentir agora no Brasil todo, que é falta de chuva. Antes estava mais localizado aqui no sul, né? Aqui em Curitiba, região, mas agora já o Brasil todo, desde o centro-oeste, parte do nordeste e sudeste, estão sentindo aí a falta de chuva. Né? Já estamos perdendo algumas culturas, enfim, né? Algumas plantações, começando a faltar água para gerar energia elétrica. Enfim. E a grande causa disso, né? Desse aquecimento, né? No mundo, 84% disso é queima de combustíveis fósseis, né? Queima de petróleo. Né? A maior parte dessas emissões de gases de efeito estufa que fazem o planeta aquecer são resultantes de queima de combustíveis fósseis. E outros 15% é que eles chamam ali de mudanças do uso do solo, desmatamento e queimadas. E aí o que acontece? Né? Parte disso, 22% é absorvido pelos oceanos, né? desse aumento de CO2, mas vai acidificando os oceanos, vai deixando eles mais ácidos. Outra parte, 30%, é absorvido pela vegetação, pela própria floresta. Mas essa absorção acaba causando perda de biodiversidade, que é um tema que nós já vamos tratar ali na frente. E os outros 45% ficam sobrando na atmosfera, né, causando o aquecimento global. Então,
em termos mundiais, a gente tem que cuidar muito com o uso de combustíveis fósseis. O Papa vai falar disso na encíclica também. E daí, não menos preocupante, né, vem a questão da água, né? O acesso à água. O acesso à água potável e segura é um direito humano essencial, fundamental, universal. Então, ele vem chamar atenção para esse outro problema, né, o acesso à água. Privar os pobres do acesso à água significa negar-lhes o direito à vida e na sua dignidade. Então, o Papa fala muito claramente que a água é um direito universal. E a gente vê alguns movimentos, às vezes, até de privatizar o direito do uso da água, né? Então, tem que cuidar muito com esse assunto aqui. Tudo bem privatizar o serviço, mas o direito ao acesso é uma coisa complicada. E a gente vê, né, água para quem e para quem. A gente vê que 67%, quase 70% da água é usada no Brasil para irrigação, sendo que uns 11% para abastecimento animal, né? E apenas 9% para abastecimento urbano. Então, você vê que o grande uso de água, na verdade, é a irrigação. Tá destinado à irrigação. E na imagem da direita, eu coloco uma figura que mostra da onde vem nossa chuva aqui, né, no sul. Essa chuva ela entra pelo oceano, né? Entra na região norte do Brasil, troca umidade com a floresta amazônica, vem em sentido esquerdo, bate nos Andes e vem chover aqui no centro-oeste, vem chover no sul, né? Então, se a gente continuar desmatando ali a floresta, vai faltar água aqui para a gente. Essa que é a verdade. E a gente já está começando a sentir esse efeito. Então, quis colocar bem essa imagem para deixar bem claro o que nós temos que cuidar. Por incrível que pareça, não é retórica. Cuidar da floresta significa cuidar da nossa água. E como eu falei, né, esse aquecimento global lá que está colocando muito CO2, né, muito dióxido de carbono na atmosfera e mais o desmatamento, enfim, faz com que a gente vá perdendo a biodiversidade, ou seja, a quantidade de espécies, né, vivas no nosso planeta. Então, o Papa já adverte para isso, né? Os recursos da Terra estão sendo depredados também por causa de formas imediatistas de entender a economia e a atividade comercial produtiva. A perda de florestas e bosques implica simultaneamente a perda de espécies que poderiam constituir no futuro recursos extremamente importantes, não só para a alimentação, mas também para a cura de doenças e vários serviços. Ele já coloca isso, inclusive, na encíclica. E aí eu trago também um exemplo, né? Essa imagem da direita, ela é de uma tese, né, de um biólogo. Ele fez esse estudo prático, né? Ele testou num determinado local, né? Quantas espécies de passarinho existiam naquele local quando ele pesquisa a floresta primária, né? Depois, quando ele pesquisa já uma floresta degradada, quando ele pesquisa só no pasto, e quando ele pesquisa numa região de agricultura mecânica, o quanto diminui de espécies de passarinhos nessa situação. Então, é interessante a gente ver, né, que degradar a floresta, ou tornar só pasto, ou tornar a agricultura mecanizada, a gente está, com certeza, atacando a biodiversidade. E o pior é que a gente prevê, né, que até 2050, 40% da biodiversidade será perdida. É muito grande essa perda. E de 1970 a 2010, um estudo que tem aí, se perdeu 17% de áreas chaves para a biodiversidade, como os biomas brasileiros. Então, da minha parte era isso. Agora continua com a Vanessa aí, parte dela. Bem, então, todos esses problemas ambientais que o Ricardo trouxe, ele
traz o que o Papa Francisco chama de desigualdade planetária. Ele está inserido, né, nessa desigualdade planetária. E em relação a esse conjunto, a esses fatores, né, conjunto de fatores que ele chama de desigualdade planetária, está, né, o humano ali inserido nesse meio, né? Porque não tem como falar de meio ambiente e não hoje trazer as questões das ações humanas nesse meio. É como a gente falou semana passada, quando trouxe, né, o Edgar Morin, que fala que determinados temas são complexos e devem ser trabalhados de maneira interdisciplinar, né? Trazer várias outras possibilidades para se discutir esse assunto, é porque, como, por exemplo, o meio ambiente não tem essa questão só né, de ação e uma reação, né? Mas tem aí uma circularidade, né, de fatores. Uma vez que você interfere no meio ambiente, o meio ambiente responde de determinada maneira, e isso vai atingir novamente, né, nós, seres humanos. E isso traz diversas consequências, né, que nós chamamos de socioambientais. Então, estamos interligados, né, estamos inseridos nesse meio, e precisamos prestar mais atenção e como determinadas atitudes humanas hoje estão interferindo em tradições, povos inteiros, né, que vem sofrendo de maneira desigual, né, as consequências dessas ações. Como, por exemplo, né, o Ricardo citou ali as mudanças climáticas. Hoje existem, né, populações inteiras que estão sofrendo, sendo deslocados de suas terras por conta das questões climáticas, né, são chamados dos refugiados climáticos. Até a ONU não reconhece esse termo, mas a gente sabe que muitas pessoas hoje estão sofrendo as consequências das mudanças climáticas, estão perdendo o solo, estão perdendo a água, né, não tem mais como fazer o cultivo, né, em suas terras, ou estão sofrendo mesmo pela consequência da natureza, né, que está agindo de maneira extrema, né, enchentes, terremotos, enfim, né, tudo isso abala o sistema e faz com que essas pessoas sejam deslocadas. Mas não só isso, né? A gente tem percebido também que outras situações, não só que fazem as pessoas se deslocarem entre fronteiras, mas a gente vê isso acontecer dentro mesmo do nosso próprio país, né? Por exemplo, né, na construção da usina lá de Belo Monte, no Xingu, né? Tiveram comunidades inteiras, né? Não posso nem dizer umas, foram várias, né? Povos indígenas, comunidades tradicionais, pessoas que moravam ali naquela região, ribeirinhos, todos esses deslocados dessa região, né, em prol de um empreendimento, que hoje a gente sabe que nem foi tão bom assim, porque nem gera tanta energia assim. Hoje a gente está vendo aí com essa crise hídrica, né, o quão, assim, desproporcional foi ter interferido nessas comunidades de maneira tão abrupta, né? Então, o Papa Francisco vem falar sobre isso, né? Que então o ambiente humano e o ambiente natural, eles se degradam em conjunto, né? E essas consequências a gente vai vendo, né, muito próximos de nós, né? Essas pessoas deslocadas, elas acabam indo para os ambientes urbanos. No urbano não existe assim uma infraestrutura capaz de suportar, às vezes, um aumento demográfico demasiado, então falta estrutura de saneamento, enfim, né, de moradia, e as pessoas vão se amontoando, vão sendo jogadas para as beiradas, né, para as periferias. Essas periferias, elas não oferecem os mesmos benefícios de quem está no centro das cidades, nem mesmo a questão estética, muitas vezes, faltas de áreas verdes, né? As pessoas são privadas, muitas vezes está próxima à natureza. Enfim, são muitas as fragilidades que a gente precisa ter uma sensibilidade e uma solidariedade em relação a isso, né? Mudou? Então, o Papa Francisco traz, né, nesse tema,
os riscos dessas intervenções humanas, né? Além dessas questões dos deslocamentos, da falta de estrutura, então, que essas pessoas encontram para poder se, né, retornar à vida, né? A gente vê, então, essa incapacidade dessas pessoas se recolocarem, justamente porque não conseguem, devido a esse empobrecimento, essa marginalização que eles vão sofrendo, né? E como você faz para falar, né, de meio ambiente para uma sociedade tão maltratada, né? Uma sociedade que está sofrendo, né, as causas dessa destruição da Terra, então, que o Papa Francisco traz, né? E aí o Papa Francisco vem falar que a gente precisa, né, tanto individualmente prestar atenção, né, em como nós olhamos a sociedade e o meio ambiente, né, tendo ações mais solidárias, então, tanto com esses fragilizados quanto com a natureza, né, e, obviamente, ele também traz que essas questões não bastam ser trabalhadas individualmente, né? Ele traz, então, a questão da dívida ecológica que os países, que ele chama países do norte, têm com os países do sul, ou seja, aqueles países colonizadores, os países que são mais desenvolvidos em relação aos países menos desenvolvidos, né? Os países do sul, que ele chama. Essa dívida ecológica, ela é histórica, né, de muitos anos, desde que aliás, o nosso país é um deles, vários outros, né, foram colonizados, né, os colonizadores vieram para cá com uma determinada ideia, né, que era utilizar os recursos daqui com fins lucrativos, né, com fins que visassem o lucro deles, né, vender, né, chegar à escassez, né? Então, eles não tinham essa preocupação. E a gente precisa também ser realista que até hoje não tem, né? Ainda temos muita exploração, ainda temos, né, essa cultura ainda de ser um país de commodities, né? A gente só exporta coisas, né? Exporta matéria-prima e, né, desenvolve pouco, né, as questões que podem ser trabalhadas de maneiras mais sustentáveis. Então, esses países, é interessante que o Papa traz que eles precisam também prestar mais atenção para os países menos desenvolvidos, justamente porque eles têm essa dívida com a gente, sim, né? E sem falar, né, que além dessa dívida ser histórica, ela então continua, né, e prossegue aí, justamente porque só visa o lucro. A gente vai falar um pouquinho para frente em relação a isso, né? E quando a gente fala em relação, diante das mudanças climáticas, essas situações, né, a gente precisa entender que os países mais desenvolvidos, eles produzem mais lixo, eles produzem mais poluição, então, eles têm mais responsabilidade, sim, né, em relação aos menos desenvolvidos. Mas isso não isenta, né, a nós, né, que estamos aqui em regiões menos desenvolvidas, de prestar atenção e reservar, né, as nossas riquezas, de preservar. Então, a gente até escuta alguns discursos, né? Não, mas agora é a nossa vez de nos desenvolvermos, então vamos aproveitar essa onda, né? Isso não existe, né? A gente precisa entender que existem limites, né? Esses recursos, eles não são infinitos, né? Chega uma hora que não vai ter muito o que fazer. E o Papa traz, então, uma preocupação, né, que é em relação a essas exportações. Quando eu falo que ainda existem casos muito gritantes, né, em relação à exportação de matéria-prima, e casos que trazem, assim, consequências muito ruins para o nosso país, né? A gente tem aí exemplos, né, de fatos
em Minas Gerais, né, tragédias que as mineradoras trouxeram, né, em relação à exploração de minérios, né, e todas essas consequências que trouxeram para o meio ambiente, né, a Vale simplesmente, né, negligenciou algo que estava iminente a acontecer. A gente fez agora um levantamento, um trabalho, né, uma revisão das situações das barragens de minério no país, e desde o acidente de Mariana, em 2019, aliás, de Brumadinho, em 2019, né, onde o governo exigiu que fossem refeitas as fiscalizações das barragens, que fossem aprimorados, né, as escalas de risco das barragens, isso só os relatórios mostraram que já estava ruim, só piorou com as novas, né, constatações. Então, a gente reza muito para que Brumadinho e Mariana não sejam os únicos, né? Então, a gente reza muito para que ele, aliás, que fique por aí as tragédias, né? Porque o cenário é muito ruim, muito ruim. Existem hoje muitas barragens em iminência de romper, né? Então, olha todo o dano que essas empresas causam para populações inteiras, né? E simplesmente causam e muitas vezes vão embora, né? E não trazem uma reparação. Se bem que tem coisas que nem existem como serem reparadas, né? A perda de vidas, enfim, né? Tudo isso que traz assim consequências sobre o ecossistema e sobre a sociedade, né? Aliás, estamos todos conectados, né? Não existe uma coisa sem a outra, né? Então, o Papa Francisco vem criticar esse modelo de desenvolvimento. Esse desenvolvimento que é exacerbado, esse desenvolvimento que não condiz com aquilo que seria esperado por nós, né? Seres humanos normais, né? Seres humanos que pensamos uns nos outros, né? Essa história da modernização, ela vem com o tempo e, obviamente, a gente não vai parar isso, né? Nós buscamos sempre melhorar. Então, só que a gente precisa entender que tipo de desenvolvimento nós queremos. Acho que ninguém aqui é contra o desenvolvimento, né? Senão até nós não estaríamos aí, né, estudando o meio ambiente e o desenvolvimento, né? Porque as coisas precisam caminhar junto. Mas existem outras formas de desenvolvimento, de ter um desenvolvimento mais seguro, um desenvolvimento que a gente chama de sustentável, né? Esse desenvolvimento que não degrade tanto, porque soluções já existem, né? Mas precisa, então, ser mais questionado, precisa ser mais revisado, né? A gente precisa ser mais crítico em relação, né, a essas formas de desenvolvimento que são impostas para a gente. Essa discussão do desenvolvimento, ela vem junto com a questão da globalização, né? Que seria bonita, né? Foi concebida de maneira, né, muito sonhadora, né? Atravessar as fronteiras, fazer a intercambialidade de culturas, de tecnologia, mas a gente acaba vendo hoje que isso não está acontecendo, né? A gente tem visto que esses sistemas que estão sendo colocados para a gente, eles são uma forma de manter, né, os pobres pobres e os ricos ricos, né? Então, ele é a favor de pouquíssimas pessoas e não dá oportunidade à grande maioria das pessoas no mundo, né? A gente tem que pensar que os pobres, as pessoas em dificuldade, fragilizadas, elas são em maioria, né? Então, o Papa vem falar sobre isso, que a gente precisa ser mais crítico, né? Então, em relação a esse modelo de desenvolvimento. E ele traz essa denúncia, né, de que tanto os políticos, né, aqueles que estão, né, nos representando, eles precisam, né, parar de serem submissos
né, ao lucro, a essas empresas, precisa, né, se impor mais, porque essa submissão, ela acaba sendo prejudicial a todos, né, e inclusive a eles, né, é impressionante de ver, assim, como acaba que a política acaba indo contra o povo, né, a gente vê até nessas duas situações que eu comentei, né, de Mariana e Brumadinho, até hoje essas pessoas não foram indenizadas, né, não receberam um centavo. Então a gente vê que utilizam da lei para irem postergando e postergando uma reparação, né, e de empresa ainda que tem lucros bilionários, né? Então a gente vê que a política acaba sendo submissa porque sabe, né, de todo o lucro que está ali atrás, né? E sem falar, né, que essas comunidades todas acabam ficando dependentes, né, dessas empresas, acabam se tornando escravas até desse sistema, porque elas não vão embora, elas estão ali, enquanto elas não terminarem de explorar toda aquela área, elas não vão embora, né? E a partir disso, até aquela comunidade acaba se tornando o que a gente chama de minério dependentes, por exemplo, né? Do qual eles sofrem todos os danos, mas mesmo assim eles falam, precisamos dele porque nós precisamos do emprego, né? Então, a gente precisa, assim, quando a gente fala em relação a política ambiental, precisa ser crítico, né? Ter esse olhar cuidadoso de que os nossos representantes, eles têm que pensar, né, em nós, no futuro do nosso planeta, né? E quando a gente fala também da submissão tecnológica, aí é em relação a nós mesmos, né? O Papa Francisco diz que quando nós somos submissos à tecnologia, e aí ele traz exemplos nas mídias, né? Ou as pessoas que estão ali super conectadas nas redes digitais, né? Nas redes sociais, enfim, né? Na TV. Então, essas pessoas acabam, essas pessoas não, né? Nós, né? Acabamos que entramos num mundo que não é o real, né? Num mundo virtual onde tudo é legal, onde tudo é, né, viagem para Paris, selfie, né? E acabamos nos desconectando uns dos outros. Então, o Papa Francisco fala isso, a gente precisa deixar de ser submisso ao virtual e prestar mais atenção ao nosso redor, prestar atenção na nossa vizinhança, no nosso bairro, né? E perceber quais são os problemas que nos rodeiam, né? E a partir do momento, né, que nós nos desconectamos, nós damos margem, né, para que esses problemas todos aconteçam, né? Até ele diz ali, a submissão da política à tecnologia e à finança demonstra-se uma falência, na falência das cúpulas mundiais sobre o meio ambiente. Ou seja, tem certas coisas que, se não forem muito bem cuidadas, elas, né, demoram para ter um retorno, né? E aí ele constata, então, que também faltam lideranças, né, que tracem caminhos, que nos representem, né? Então, por isso até que hoje nós estamos aqui, né? Nós estamos conversando, estamos discutindo sobre esse tema e nós estamos, ao mesmo tempo, formando lideranças, né? Que tragam esses saberes que o Papa Francisco nos presenteou, né? Então, ele traz tantos alertas, tantas informações importantes, e por que não nós mesmos não nos tornarmos lideranças para levantarmos essas bandeiras, né? E só que, ao mesmo tempo, nós precisamos aí estar atentos, né, a falsos líderes, né? Aqueles líderes que muitas vezes não estão tão preocupados assim com toda essa questão complexa que a gente trouxe aqui, né? Muitas vezes está embasado no que a gente chama de esverdeamento, né? Num marketing verde aí, tanto de empresas, do próprio governo, né? Ou seja, tem um discurso bonito, né? Traz números que muitas vezes eles não existem, né? Tudo para dizer que
Mas, né, e além disso, né, a gente percebe assim que é muito difícil, né, eles cumprirem, né, algumas coisas que eles prometem. Por exemplo, né, até esses dias eu estava assistindo TV e via propaganda tanto da Vale, a Vale do Rio Doce tem feito algumas propagandas aí na TV, falando da preocupação que ela tem, né, com o meio ambiente, que está preocupado com o futuro, né? E daí eu fiquei pensando, poxa, até hoje não indenizou ninguém, até hoje não reparou nenhuma das regiões, né, que maltratou de maneira, né, terrível, né? Até hoje não discutiu como vai desativar as barragens, como vai fazer para resolver o problema das barragens que estão em iminência de romper, sem falar tantos outros problemas ambientais que eles têm, né? Então, eu fiquei pensando, que preocupação é essa que eles têm com o futuro, né? Outro é a JBS também, que está com uma propaganda linda, né? Falando que até 2050, né, vai reduzir em tanto lá emissões de carbono, enfim. Como que pode fazer um negócio desse se o principal produto que eles têm é a carne, né? Então, é a criação de gado, né? O gado que a gente sabe que é um dos problemas, dos maiores problemas que a gente tem aqui de emissão, né, de gases de efeito estufa. O que eles vão fazer com o gado? Né? Então, e a gente fica pensando, será que eles... Qual é a proposta disso, né? E aí é que a gente traz o esverdeamento, né? Provavelmente eles vão pegar parte do seu lucro, que muitas vezes é ínfima, é ridícula, e vão aplicar em algum projeto, né, que compense aí algo ambiental, né, que eles considerem que vale a pena investir. Enfim, né, são essas questões que o Papa Francisco constata e nos alerta ao mesmo tempo, né? E, por fim, né, ele fala, então, mas diante disso tudo, desse cenário todo, qual que é o papel da igreja, né? O papel da igreja, nesse momento, não é, né, interferir na ciência, né? Não é também interferir nos governos, né? Mas sim promover discussões, promover encontros, promover debates. E esses debates precisam ser honestos, ser claros, para que toda a população entenda, para que toda a população participe, né? Porque a partir do momento que apenas o Estado toma decisões, né, sem consultar a população, né, essas discussões elas são vazias. Então a igreja ela vem, né, nessa ideia do Papa Francisco, que é de despertar, né, essas possibilidades da gente poder debater, né, de poder discutir e se informar, né, e entender qual que é o nosso papel social diante de todas essas questões. E ele encerra, né, dizendo que a gente precisa, então, entender que esse sistema que nós vivemos hoje, ele é insustentável, ele não tem futuro, né? Isso é constatado já pela ciência, que se a gente não reverter isso, e não reverter logo, né, a gente vai sofrer ainda mais as consequências e a preocupação dele, principalmente pelo carisma franciscano, sempre vai ser pelos mais fragilizados, os mais pobres, esses que certamente sofrem mais as consequências ambientais. Acho que é por aí que a gente encerra, então, esse primeiro capítulo, e a gente agora vai seguir para os grupos de discussão, né, porque foram vários temas aí que a gente abordou. Hoje, nós estamos aqui em 20 participantes. Nós vamos fazer 5 temas, então. Vocês têm uma canetinha aí? Fácil, não? Para anotar? Não? Difícil? Eu escrevo aqui depois para todo mundo, mas nós vamos dividir
o tema, quem ficar no grupo 1, Não sou. poluição e resíduos, lixo, né? Grupo 2, mudanças climáticas. Grupo 3, água. Grupo 4, biodiversidade. E grupo 5, desigualdade planetária. Eu já vou escrever isso para todo mundo. Então, qual que é a ideia? A ideia hoje é aumentar o tempo, né, em 20 minutos, que o grupo se reúna e debata esses temas individualmente. Então, 5 temas, 5 grupos, ok? Eu vou fazer a divisão e depois eu coloco aqui na tela para todo mundo saber qual é o seu grupo. Tudo bem? Pode ser? Vocês já podem ativar seus microfones aí e eu vou fazer a divisão aqui. Isso. Aí eu vou pôr na tela aqui para todo mundo quais são os temas, tá? Então, poluição e resíduos sólidos, o primeiro. Mudanças climáticas, o segundo. Água, o terceiro. Biodiversidade, o quarto. E desigualdade planetária, o quinto. Aí, pessoal, assim, só uma dica, a gente faça uma pequena anotação das discussões, né, para depois alguém colocar no grupo geral aqui, aquilo que surgiu de dúvidas, né, ou de achados, ou aquilo que dá para complementar aquilo que foi falado aqui, tá bom? Daí 5 minutinhos para falar. Isso, depois. se cada um de cada grupo puder fazer isso, daí já ajuda bastante. Vamos lá, vou dividir. Até depois. Oi, Riva. Vocês estão me ouvindo? Opa, acho que eu vou embora. Tá. Ô, Dan, você está me ouvindo daí? Ficamos nós 3 aqui no mesmo grupo? Elza, você está me ouvindo? Descendo aqui, porque senão ficamos na mesma sala. E aí, tudo bem? Nós pegamos o primeiro tema, que é resíduo, né? Vem o teu tema, Cid. Vem o teu tema. Não, estou ouvindo. Estou ouvindo.
seria uma responsabilidade. Ou pode falar da cultura do descarte também, que é uma coisa que o Papa Francisco toca, né? Imagina.
Caramba. E agora? Caramba.
Aula. Eu fui expulso da minha sala. Acho que só eu saí de lá. Todo mundo aí? Todo mundo. Hoje foi bom? Todo mundo falou? Todo mundo. Falamos bastante. Bem Paramos no falado. meio da conversa. Opa! Boa Então, conversa. boa conversa. Então nós vamos começar com o grupo 1, que é o meu grupo, inclusive, né? Mas quem vai falar um pouco para a gente é a Cíntia. Vai falar sobre poluição, né? Cultura do descarte, resíduos, enfim. 5 minutinhos cada um, tá? Para a gente não demorar demais. Pega a Cíntia, não. Tá sem som. Aí. Aê. Então, vocês me ajudem também ao que a gente conversou muita coisa, né? Então, vamos lá. Referente à poluição, a gente conversou também sobre a poluição que as próprias empresas fazem e elas... E isso a gente não tem um retorno referente a isso, porque eu dei um exemplo, por exemplo, da Petrobras, que polui o rio com óleo, quando teve vazamento, e ela só atendeu as comunidades em volta e ajudou na economia daquelas cidades, porque teve o vazamento. Por que isso não foi feito antes? Então, acho que isso é uma forma de olhar, e também como um tratamento do lixo dessas cidades, tudo isso foi visto depois. Então, por que as empresas grandes também não trabalham com as comunidades mais pobres, né? Também falamos sobre reaproveitamento de subprodutos, de empresas, que deveria ser mais... que hoje em dia precisa de pesquisa, na verdade, na universidade, para que isso aconteça. E isso a gente também não tem apoio, né? Daí falamos do transporte do lixo, que os contratos são muito arranjados, esses contratos de lixo e do transporte do lixo, né, nas cidades. E também, que mais, Ricardo, que nós falamos? Não, sobre o transporte do lixo é porque essas empresas elas recebem por tonelada transportada, né? Então elas não têm interesse de diminuir a quantidade ou tratar esse lixo antes de colocar no aterro, né? Elas têm interesse em transportar quantidade, porque elas ganham mais com isso. Então, o modelo do contrato devia mudar, eles deviam ganhar por tratamento de lixo, né? Por exemplo, a gente estava falando que o lixo lá do Rio Branco do Sul, da casa do padre Rivael, vai lá em Fazenda Rio Grande, né? Mais de 50 quilômetros de distância é transportado lixo. Então, as empresas elas ganham muito dinheiro para fazer isso, né? Ao passo que, para reduzir volumes, deveriam tratar antes. E também falamos do descarte, até o padre Rivael falou que antigamente, assim, a nossa cultura era sempre de reaproveitar o que a gente tinha em casa, né? Que hoje não tem isso. Então, você reaproveitava qualquer coisa, desde o resto de alimento, né? Até as coisas que a gente usa. Hoje não, tudo é muito descartável e eu particularmente acredito nisso porque meus filhos, eles não têm essa mesma
a gente tenta passar, mas não é a mesma forma como era antes, né? Isso o Papa Francisco fala, né? Da cultura do descarte. Quem nasceu, a gente que nasceu mais em colônia, assim, ou né, um bairro mais das antigas, né, não se perdia nada, né? O resto de comida virava comida para criação, para o cachorro, né? A gente dava um jeito de cuidar daquilo, né? Não descartava tudo, né? Exatamente. E roupa virava, a calça virava bermuda e assim por diante. Não é? É mesmo. Só não podia engordar, né, mãe? Senão nunca. Mas aí serve para o filho. Com isso, a gente acho que. Não sei se o Rivael quer falar alguma coisa, padre, sobre isso. Tá mudo, padre? Tudo era reaproveitado, a caixa de prego antiga, que na esperança de um dia ser endireitado e pregado novamente. Um pedaço de tábua, enfim. A calça que passava de mão para mão até virar pano de chão. Hoje em dia é muito diferente. Mas a Cíntia já sintetizou, não vou repetir. Obrigado. Com isso, a gente encerra a nossa fala aqui. Obrigado. O grupo 2. Quem vai falar aí do grupo 2? Quem estava no grupo 2 vai se animar aí. Bem quieto, dá oi. Helena, não quer falar? Vai, Paulo, você. Olha. Tá aquele pau, Paula? Não, prefiro a Helena falando. Coragem. O grupo levantou como um dos problemas das mudanças climáticas a necessidade de políticas públicas. O que a gente argumentou é que as políticas elas existem, mas que o problema é fiscalização, né, do processo que acaba sendo um problema. O nosso colega, o Paulo, falou sobre a sigla ESG, que essas empresas como a Vale possuem, que é um tipo de exigência, né, que traz esse selo para que aconteçam melhores investimentos. Então, claro que as empresas têm grande interesse de que isso faça acontecer, porque elas atraem investidores que são fortes, né? Acontece que quando se lida com pessoas, e esse foi o problema que ele colocou como sendo um diagnóstico, pode não acontecer do jeito que se esperava, né? E aí também se colocou como qual seria o nosso alcance como igreja, né? Para se não estamos, os que estão inseridos no mercado de trabalho, dentro da sua alçada, pode agir de alguma maneira, mas de que maneira nós poderíamos agir dentro das comunidades para que isso pudesse ser minimizado? Porque dentro do nosso capítulo também uma das consequências na pesca, nos recursos florestais, as migrações que acontecem, a cadeia alimentar ali para as populações ribeirinhas e também para o ecossistema, né? Então, o que é que a gente ainda não... porque só levantou-se o problema, né? Então, de que modo vamos agir e o que a igreja está esperando com esse projeto, né? Com a Laudato Si. De que maneira ela vai agir? Porque uma coisa é participar de algumas associações, né? E ter uma interação, ou dentro de sindicatos, e ter uma interação, e ter um respaldo político-jurídico. Agora, como que esse grupo pretende agir junto a governo e comunidades? Existe um projeto já para esse grupo? Pergunta minha agora. Então, a gente vai olhar lá, mas porque nós estamos no ver ainda, né? Então, vai ter o julgar e o agir, né? Tá. E
Vamos trazer depois o Igor. Depois ele coloca, porque é uma exortação apostólica. Então, não tem passos concretos, são sugestões que todas as conferências episcopais daí nas dioceses do mundo inteiro podem dar passos. Então, esse é o objetivo. Então, mas ele cita daí linhas de ação, né? Lá no sim, capítulo 5, acredito que é isso. Helena, te acalma que nós vamos chegar Nós lá. vamos chegar lá. Mas tá bom, a reflexão tá boa. Valeu. Não sei se é o grupo 3 Agora agora. grupo 3, quem vai falar? Sobre água. Bem, é nóis. Eva! Fala, Amandinha. Estou te conhecendo. Tô te conhecendo, Amandinha. Então, a gente, na verdade, as formas que nós podemos ajudar, ao mesmo tempo que a gente falou sobre o problema, né, da falta de água no nosso mundo, a gente colocou pontuou, assim, algumas coisas que nós podemos fazer para que esse problema amenize. O primeiro, acho que criar o hábito do reaproveitamento. Se a gente fizer cada um na sua casa, isso vai fazer uma diferença tão grande. Por exemplo, eu estava partilhando sobre essa questão de realmente reaproveitar água de lavar roupa para descarga, Então, a gente, no nosso dia a dia, se a gente fizer um pouquinho de cada um desses atos, eu acho que já vai fazer a diferença no total, né? Segundo, pensar na casa comum. Pensar que essa água que nós consumimos todos os dias não é uma água que é só minha e nem do vizinho. É uma água que é nossa, é no total, no plural. E a partir disso, que a gente possa também, como um terceiro ponto, ensinar outras pessoas, principalmente as crianças, né, como a gente falou no encontro passado, a cuidar dessa água que nós consumimos, mas também não só da água, cuidar da floresta, entender isso como um ciclo, né? Assim como a Nona falou, foi a Nona que falou? Não, a Giovana falou, que a cada criança que nasce, a gente criar um projeto, né? Que a cada criança que nasce, uma árvore ser plantada, né? Olha que coisa mais linda, a gente pensar que aquela criança vai precisar de uma árvore para consumir aquela água, né? Então, é um ciclo. A água precisa da floresta, a floresta precisa da água, e assim nós vamos. Cuidar também com a poluição da água que nós descartamos, porque isso com certeza vai influenciar não só no nosso alimento, né, mas em toda a questão da floresta, enfim. E o último, a nossa conscientização. E a gente que está estudando para isso agora, para que nós nos tornemos seres mais conscientes sobre o que a gente consome e o que a gente libera para o mundo, né? Que a gente possa também conscientizar outras pessoas da nossa idade, de idades diferentes, para que elas também acordem, despertem e entendam que isso é para o bem comum, é para o bem de todos. Acho que é isso. Muito bom. Isso aí. Legal. Legal. Muito bem, Amanda, e grupo 3. Agora, grupo 4. Oi, eu vou falar. Eba. Então, o grupo 4, a gente falou sobre a biodiversidade. Mas antes de eu falar aqui, queria dizer assim, que eu estou falando por mim, né? Não pelos que estavam no grupo, mas eu me considero uma pessoa muito ignorante, então vocês me perdoem se eu falar qualquer coisa. Imagina, aqui, imagina. Pesquei, tá? Eu tô aqui para aprender. Então, assim, a biodiversidade, ela deriva, né, o conceito, né, da diversidade biológica, né, que consiste na variedade de formas de vidas existentes no mundo, né. Então, aí a gente já conseguiu fazer uma reflexão que está tudo relacionado à questão ligada muito
a questão do criador mesmo, do respeito pela criação, né? Pela criação da natureza e principalmente pela criação da vida, né? Que vida não é só nós, seres humanos, né? Mas é nós, os animais, as plantas, as florestas, a água, e que tudo isso está interligado, né? Como fala lá na música, né? E que tudo isso faz parte da casa comum. E dentro dessas reflexões, eu vou olhar aqui, que eu estou olhando aqui minha cola. A gente, os colegas ali colocaram muitas questões, como que antigamente, né, as pessoas falavam que progresso era você tirar árvore, né, derrubar árvores para asfaltar, construir prédios, construir coisas, e que isso era o sinônimo do progresso, da evolução. E realmente, né, aconteceu isso de forma gigantesca no mundo. Porém, ninguém pensou e como que isso ia impactar, né, na questão de derrubar floresta, enfim, e daí os animais não ter como se locomover, muitas vezes não ter nem como fugir de um lugar para ir para um lugar onde eles possam ter uma continuação da vida mesmo. Deixa eu ver o que mais aqui que a gente colocou. Da questão que hoje em dia a gente já vê um impacto de falta de alguns animais, por exemplo, falta de sapo, e o sapo é muito importante para a natureza, de vagalume, né? Atrás da minha casa tem um bosque, e não tem mais vagalume, você não vê mais os vagalumes. Então, algo já impactou, né, de forma muito ruim. E deixa eu ver, e tudo isso por conta, né, do imediatismo do consumo e econômico. E daí eu trago aqui como exemplo uma reportagem que eu vi esses dias de era um mercado de luxo, onde as pessoas elas iam até esse lugar aqui no Brasil e escolhiam, por exemplo, eles cortavam da própria árvore as lascas, né, da árvore, para aquela lasca gigantesca se transformar em mesa. Então, daí você ia até esse lugar, que é só para quem tem um poder aquisitivo muito, 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 para quem é rico mesmo, e você podia escolher que tipo de veio da madeira, o corte, né? Porque dependendo como corta, vai ser algo único, e por isso que é do mercado de luxo. Mas daí, a reflexão, assim, que a gente levanta, que eu levanto é, qual que é a necessidade de suprir mesmo, você ter algo assim que seja tipo uma mesa que impacte na natureza. Claro que eles replantam, mas, gente, replantar não vai diminuir o impacto de você cortar milhares de árvores para poder suprir um mercado de luxo ali. E qual que é a necessidade de você ter uma mesa que custa não sei quantos rios de dinheiro, quantos rios de árvore, se aquilo já está impactando? Ou seja, é uma questão de falta de consciência, né? Que a gente precisa ter, mas para ter essa consciência, precisa ver. Por isso que nesse primeiro capítulo é muito inteligente, porque a gente precisa primeiro ver para reconhecer e para daí começar a se questionar e daí começar a realmente ver o que a gente vai começar a fazer a partir disso, né? Isso serve para mim, assim, particularmente, né? Acho que é isso. E daí a gente leu também o item 35 do Laudato Si, que a Andressa até que leu para nós, e daí lá fala, né, que fala da biodiversidade, lá fala muito da questão do impacto econômico, enfim, essas coisas assim, mais ou menos isso. Isso porque você disse que não estava preparado, imagina se tivesse. Foi Então muito bom, hein? Muito bom. Obrigada. Legal. Até falando sobre isso que você disse, né, em relação ao desmatamento, nossa, a gente teve um exemplo disso essa semana tão triste, né, que foi a derrubada de várias araucárias lá em Almirante Tamandaré para a construção de um condomínio, né, de luxo. Veja a que ponto, né, a gente chega de não prestar atenção sequer numa espécie que está em extinção, né?
que não vai ter mais, né? Que não vai existir mais. Então, se a gente não cuidar disso. Então, é muito triste, né? A gente vê que em prol, né, só do dinheiro, essas coisas acontecem assim de maneira escancarada, né? E a gente sabe que eles têm consciência disso, mas né, essa ganância fala muito mais alto, né? Falta o respeito pela criação e como São Francisco fala, né? A gente começar a olhar não só para o ser humano como irmão, mas olhar para o animal como irmão, olhar para a natureza como irmão, porque se a gente não olhar, já está feia a coisa, né? É isso. Mas escute, para se constituir um condomínio, existem regras até de desmatamento, né? Sim. Então, teve um projeto que foi aprovado pela prefeitura e algumas árvores foram permitidas tirar, porque não pode mesmo, aleatoriamente, a gente decidir tirar, porque a multa é gigante. E elas acontecem, né? Então, claro, as pessoas continuam tendo que morar, né? E os donos das áreas têm o direito de exploração, e nós não podemos querer que nesse tipo de mercado em que nós vivemos, né, que foi por nós escolhido, as coisas funcionem de modo diferente. Tem a lei que coíbe os exageros, e na construção civil ela é bem rigorosa. Mas não é o que a gente observou, né? Não é o que a gente observou nessa situação, né? Porque espécies em extinção, elas têm um tratamento diferenciado por lei. E o que aconteceu ali foi uma extinção territorial da araucária, né? Foi extremamente desproporcional aquilo que eles podiam fazer, né? Então, quando se trata de araucária ou de outras espécies que estão em ameaça, a lei é diferente. Então, o que foi feito ali e aproveitaram o momento também, né? O momento que está todo mundo voltado muito para a saúde e que daí a fiscalização fica precária mesmo. É a boiada, né? Que a gente fala. A boiada continua passando. Mas eu quero citar um exemplo aqui no município de Balsa Nova, sentido Ponta Grossa. Existem nascentes de rio e eles começaram a fazer um condomínio de luxo ali. A gente denunciou para a prefeitura, até o momento não tivemos resposta nenhuma. Eles mataram uma porção de áreas ali, perto de uma nascente de rio, e ninguém fez nada. Eu acho que assim, a questão de viver em condomínio, para algumas pessoas, parece ser uma coisa muito fantástica. Então, a gente está vendo aqui, nessa região onde a gente está morando, já havia bastante questão por causa do reflorestamento, a gente já está vendo que está tendo bastante erosão, já está tendo muito problema. Mas agora começam a vir os condomínios, para onde vai o esgoto? Vai ser tratado esse esgoto? Como é que vai ficar a aquisição de água para essas pessoas, já que vai ser poluído? Se não tem rede de esgoto, como é que vai fazer um condomínio? Então, essas questões, as prefeituras fazem de conta que não enxergam. E isso a gente fica muito chateado. É aquele ponto que a gente tratou, né, ali, porque eu falei até um dos últimos que o Papa Francisco denuncia, né, que é essa submissão da política, né, de não conseguir se posicionar, né, diante, né, do lucro, diante dessas novas tecnologias que vêm reforçar, né, o lucro, que vem mostrar para a gente que é necessário esse consumo excessivo. Então, essa submissão do governo que é o mais triste, porque o governo deveria nos representar, né? Deveria cuidar, né, de todos nós, né? E não é isso que a gente equilibrar, vê, né? de ter esse equilíbrio, né? De balizar, né, a nossa sociedade. Mas não é isso que a gente vê, né? A gente vê que eles estão em pró de uma classe social só, né? E isso a gente se sente muito impotente, né? Incapaz, né, de agir.
No entanto, né, a gente não pode aí esmorecer com o pé de Papa Francisco, por mais que essas coisas ruins, elas nos sejam colocadas todos os dias, a gente não pode desistir, né? Então, a gente vai falar isso mais para frente lá no Agir, a gente vai falar sobre isso, mas não desistir, viu, Marilene? Se continuar vendo esse tipo de coisa, continue denunciando, porque a gente precisa ter essas atitudes sempre, denunciar, não se calar, se posicionar do lado do que está certo, né? Eu acho que a ouvidoria do município de Campo Largo já deve estar sem paciência com a nossa família aqui, de tanta denúncia. Tá certo, vocês são os resistentes, né? Isso aí. Muito bem, grupo 5, para a gente encerrar. Oi! Daiane! Você tá aí, Daiane? Cadê a Ana fazendo o trabalho de ciências? Tô aqui, mas a Ana fugiu, porque falando os negócios de falar e ligar a câmera, ela fica tímida. Ela é igual eu, ela é tímida. Nossa, muito tímida, Dai. Então, eu estava junto com a Ana e com a Isabela e com a Selma. E a Ana, ela usou um exemplo muito legal para falar da desigualdade planetária. Ana, você podia falar para nós aquele exemplo que tu usou da pizza lá, que foi muito legal. Muito verdade. Ana? Tá sem som, Ana. Você me deixou sem voz? Tá me ouvindo? Aí, fala, Ana. Bom, antes de falar, é melhor falar quem sou eu, né? Porque eu vi que vocês já se conhecem e eu fiquei olhando ali e não os conhecia. Verdade. Eu sou Ana Moreira, eu sou da Paróquia do Imaculado Coração de Maria, esclaretiana, e conheci essa proposta do curso no grupo que está sendo formado para trabalhar a pastoral do meio ambiente. Uhum. E gostei, falei, vou ampliar, vou ver o que está acontecendo, porque eu, por onde eu tenho passado, eu não trabalhei muitos assuntos da igreja enquanto documentos. Eu sou católica, vivi cristamente, mas não vivi documentação. E nós estávamos falando aqui da desigualdade planetária, e eu falei o seguinte, eu vejo o mundo como uma grande pizza, mas quando eu pego uma fatia, eu trago do mundo uma representação de tudo que existe. Então, antes de eu falar do aquele maior, eu falo do menor, eu falo da minha fatia. Eu falo que a minha fatia, ela tem tudo, mas ela também tem espaços que diferenciam. Aqui tem um pouco de molho, ali tem um pouco menos. E ali eu consigo perceber essas diferenças que existem em toda a humanidade. É quando nós trazemos esse espaço aqui na Curitiba, a gente já viu a diferença. Ela falou assim, hoje a gente está vendo um pouco mais de pessoas pedindo, né? Em situação de rua. Eu falei para ela, aqui no centro a gente já tinha bastante e agora tem mais ainda, né? O nosso pároco, ele é o assessor para essa situação das pessoas nessa condição. Então, é uma desigualdade no mesmo espaço. E o que nós podemos fazer? Aonde que nós podemos trabalhar isso? Enquanto catequistas, né, nós já pensamos nas crianças. E, ao mesmo tempo, eu, enquanto mensageira de capelinha, coordenadora de mensageiras, e também trabalhando no Pacificária Divino, eu penso assim, também com os adultos. Porque quando eu olho as minhas mensageiras, né, elas são os olhos da igreja, elas veem tudo o que está acontecendo na comunidade. Eu tenho mais de 600 famílias sob a minha responsabilidade, né? Então, eu penso que tudo que é visto na igreja precisa perpassar pelas famílias. Mesmo que lá só entre a capelinha, porque às vezes a gente brinca, nem o padre entra lá, mas a capelinha está entrando. Então, eu faço um contato com famílias, nos prédios, na área comercial, até na Câmara Municipal nós temos em hospitais, então, vários lugares a gente vai tocando e a gente vai vivendo isso tudo e levando com o nosso exemplo. Não precisamos nem falar muitas vezes, mas nós precisamos dar o exemplo de tudo que acontece. E aqui eu fiz até um parêntese, fiz um desabafo, assim, né? Esse documento é de 2015. Verdade. Sim. Eu não sei por que... Mas é que muita coisa foi construída lá, sabe, Ana? Muita coisa foi construída. Eu entendo, eu não quero justificativa, eu quero, assim, ver como que num tempo que
a tecnologia é tão rápida, como nós demoramos para pegar essa documentação e trabalhar. Mas isso é eu, Ana, né? Isso eu vejo, né, que é uma demora, uma ansiedade de trabalhar isso, de trazer. Mas que bom, eu acho que nunca é tarde para começar, nunca é tarde para pensar, e nesse caso aqui eu vejo que começa de dentro. Quando eu consigo trazer todas essas informações e mudo, eu consigo ir mudando o meu entorno. Eu acredito que nós trouxemos nessa linha. As meninas, por favor, me complementem ou corrijam, fica à vontade. Uma das coisas que a gente... Opa, Dai, pode falar. Não, fala, Isa, pode falar. Então, aqui uma das coisas que a gente também comentou é que tá tudo interligado, né? Na desigualdade planetária. É desigualdade dentro de desigualdade, porque a gente tem aqui dentro de Curitiba, mas tem dentro do país, tem dentro do mundo. E o que a gente pode fazer, né? A gente ficou se questionando, nossa, às vezes a gente não sabe o que fazer porque muitas coisas não estão ao nosso alcance, né? E até a Dai comentou que muitas das soluções a gente tem que tomar a partir do micro, porque a gente não vai conseguir atingir o macro logo de cara. Você não vai chegar numa empresa multinacional e falar, olha, para de desperdiçar água, porque eles não vão deixar de visar o lucro, não tem como. Isso já está implantado na nossa sociedade, né? E muitas das coisas a gente não prevê, quer dizer, a gente até prevê, mas a gente não faz antes de acontecer de fato algum desastre natural, enfim. Então, isso que a Ana comentou, a gente pode levar muito por conta do que o próprio São Francisco dizia, né? E de pregar o evangelho, se necessário, use palavras, senão você prega com a sua vida. Isso não é mais uma atitude de só os indivíduos do mundo. Também mas é uma coisa mais voltada a práticas cotidianas de um cristão. Então, isso já devia estar marcado, assim, na nossa pele também, em ser coerente com as coisas do mundo, porque é a nossa casa comum, não é mesmo? Então, tomar esse exemplo também gera às pessoas essa vontade de também fazer alguma coisa para mudar. É isso, elas falaram tudo. Elas falaram tudo para as crianças. A gente falou muito nisso, né? Eu e a Isabela, a gente trabalha na catequese, então a gente falou muito de começar por aí, né? E nos falta, às vezes, um pouco de ousadia, talvez, né? De uma reflexão que eu faço, né? De levantar essa bandeira, né? E assumir essa responsabilidade enquanto cristãos, participantes ativos da realidade em que vivemos, né? E colocar essa bandeira para tremular aí, colocando as nossas essa condição, né, do meio ambiente como uma necessidade urgente de ser trabalhada, né, nos mais aspectos, nas mais diversas pastorais, né. A gente fez a reflexão da catequese, que é o meio que a gente trabalha mais fortemente com a evangelização, né. Então, começar por aí, né, trabalhando com as nossas crianças, com as famílias que, até pela questão da pandemia, a gente está tendo mais oportunidade de estar próximo, né, e colocando essas questões também, né, nos nossos encontros como prioridade ali, né. Foi nesse sentido que a gente trabalhou, já visando agir, então, já que a gente está no verde, a gente já foi mais longe, já fomos visionárias. Muito bom. É que, na verdade, a responsabilidade é de cada um de nós. A gente não pode falar que a culpa é do outro, né? A culpa é do vizinho, a culpa é do padre, enfim, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar isso, somos responsáveis pela gente e por todos, né? Não é, a gente não pode só olhar só no nosso ambiente. Então, eu acho que esse estudo que nós estamos fazendo, eu acho que abre a nossa mente e dá voz também para muita gente, né? Então, tanto na catequese, com as crianças, que a gente aprende muito com elas, que elas veem um mundo bem mais genuíno, mais natural, né? Então, acho que é isso. Mas também não se esquecer do que já está mais sábio na terceira idade, que talvez se acomode um pouco. Então, acho que agora é um conjunto, né? De todos pensarmos nesse planeta que é o nosso planeta Terra. Então, a gente tem que cuidar bem dele, desde o pequeno até o senhorzinho, né? Então, eu acredito que a responsabilidade é de cada um. Não é
eu acho que se unir todo mundo, acho que a gente consegue atingir um planeta bem melhor para se viver e deixar para os nossos futuros netos, bisnetos, e não pensar só no agora, né? A gente tem que pensar lá na frente. E a gente aborda muito essa questão com as crianças, porque eu acho elas mais acessíveis e elas absorvem muito, né? Eu até estava comentando com a minha mãe aqui de que a gente tem um exemplo muito bom, porque eu e meu irmão, quando a gente era criança, a gente sempre se importava muito com essas questões de desigualdade, né? O meu irmão, ele chorava assistindo reportagem das crianças da Etiópia, né? Porque ele achava que podia ser culpa dele elas estarem passando fome. Isso quando era criança, imagina. 10 anos. Você pensar nisso. Então, hoje em dia, a gente traz muitas essas questões e as crianças são muito mais fáceis de serem abordadas, né? Tem uma questão que o Papa Francisco até traz, né? É justamente essa, Isabela, que é muitas vezes a culpabilização que a gente toma para si, né? Que a gente, quando não consegue trazer respostas, mas mesmo assim a gente se sente culpado por toda a situação. Isso, obviamente, a gente, né, faz parte desse sistema, a gente colabora com o consumo, principalmente classe média alta, né, colabora extremamente, né, para a degradação ambiental, porque a gente consome mais, a gente polui mais, a gente anda mais de carro, enfim, a gente colabora mais para essa situação. No entanto, né, a gente tem tomado essas atitudes mais sustentáveis, né, de tentar poluir menos, comer menos carne, andar mais de bicicleta, enfim, todas essas coisas que colaboram. No entanto, a gente ainda continua se sentindo culpado, né, por coisas que muitas vezes parece que não estão ao nosso alcance, mas daí a gente se sente assim impotente, né? E é diante dessas situações que o Papa Francisco pede: não podemos esmorecer, porque talvez a gente não tenha, né, a possibilidade de ir lá naquele momento mudar a situação, mas a gente tem a possibilidade, sim, né, de colocar a nossa voz, né? De colocar as nossas críticas, de colocar a nossa voz, de não nos calar, de sempre se posicionar contra, né, coisas que agridam o meio ambiente e a sociedade, né? Então, nesse sentido, né, essa culpa acaba sendo, né, assim, compartilhada, né? Compartilhada. Muito bem, eu só queria falar para a Ana, né? A gente é realmente aqui um pouco mais conhecido, Ana, então, mas se sinta acolhida, né, por nossa comunidade, né? Embora você é do centro, você é do ladinho aqui da gente, né? Tem gente que é mais de longe, né? Tem gente que é de outra cidade, estava inscrito, não sei se está presente hoje, mas sinta-se acolhida. A gente se conhece porque a gente participa aqui no mesmo lugar, mas que bom que a gente possa te conhecer também, então fique bem à vontade com a gente aqui, tá? Obrigada. A Aline também eu não conheço, Aline. De onde você é? Eu moro aqui perto da Paróquia São João Batista, aqui do Vila Sandra. Legal, Aline. Muito bom. Bom, gente, hoje acho que cumprimos também nossa... A Marilene quer falar alguma coisa? Está com a mão levantada? Desculpa, eu não vi. Oi, é o Aldonei. É o Aldonei. É que a gente participa do telefone da Marilene, né? Sim. Então, Sim. Eu e a Marilene somos de Campo Largo. Sim. Você está perguntando fora da sim. Curitiba, né? Isso, de qual paróquia em Campo Largo? Aqui é Santa Cecília. Santa Cecília. Isso. Mas eu trabalho junto com o Fabiano aí na catequese de adulto no santuário. Isso mesmo. Sim, a gente esteve junto também num outro encontro, né? Que a gente estava falando sobre a campanha da fraternidade também, né? Isso. Estava junto. Isso. Eu queria deixar uma sugestão de filme. Você já deve ter assistido Elysium, né? Muito bom. Uhum. Isso. Pedir para o pessoal que possa assistir Elysium para ver. Às vezes eu fico pensando, graças a Deus, que os que comandam o planeta não viabilizaram outro planeta para morar. Porque senão vai acontecer que nem o filme Elysium. E também uma sugestão de uma música, se for
aceita um dos encontros aquela música do Mercedes Sosa. É linda. Que eu só peço a Deus que a dor não me torne indiferente. Talvez um determinado momento, se couber, vocês colocarem para todo mundo ouvir. Tá? Muito obrigado, viu? Uma última coisa. As pessoas que têm óleo de cozinha, a gente tem um projeto desde 2011 de receber o azeite e encaminhar para reciclagem. No Campo Comprido, acontece no condomínio do lado da FAS o recebimento do óleo de cozinha que vai para reciclagem. Legal. Quem puder colaborar, e se de repente for possível implantar no Santuário Nossa Senhora da Lourdes também. Eu coordeno esse projeto já há um tempo com o Alceu e minha esposa, né? E tenho, assim, conseguido arrecadar milhares de litros durante o ano que deixam de ir para a rede, para os rios, né? Sim. Então, quem puder colaborar, isso. E daí a gente também ajuda a financiar o aluguel de uma biblioteca comunitária que a gente tem no Jardim Guarani, em Campo Largo, com o dinheiro que a gente coleta da venda desse óleo. Para quem quiser, então, é aquele condomínio Campo Comprido, ao lado da FAS, na portaria de show, os guardas levam lá para o local apropriado. Obrigado, viu? Parabéns. Parabéns. Gente, hoje fomos longe, mas foi muito bom. Bom encontro. Então, não sei se o Padre Rivael está aqui agora ainda para fazer uma oração final para a gente. Se não, deixa eu ver se ele está aqui. Acho que ele já... Não, está ali. Está desconectando. Não tem problema. Então, gente, vou fazer a gente mesmo uma oração final aqui. Agradecer pelo encontro, foi muito bom, né? E que a gente possa, na semana que vem, aí a fala já é do Padre Rivael, vai falar um pouco sobre a teologia da criação, né? O ver, né, aos olhos de Deus, aos olhos da igreja. Então, é uma outra abordagem, vai ser com ele. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos rezar um Pai Nosso aqui e uma Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, uma boa noite. Uma boa noite. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite, então. Tchau. E a foto? A foto. Todo mundo na tela, então, aí. É verdade. Ai, foi. Se bem que eu fiz uma foto antes aqui, mas daí eu mando lá no grupo. Todo mundo abre a câmera aí, gente. Ai, não tô achando. Lá embaixo. Cadê? Aê. O Riva... Achou, Helena? Não achei. Ai, que amor. Aperta a tela aí. Aperta a tela que aparece a câmerazinha. Do lado do microfone. Do lado do microfone. Não? Mas eu só te escuto. Tá, eu fiz uma outra foto, eu vou mandar ali no grupo. Todo mundo sorrindo. Achou. Achou? Tá frio já. Entra aí. Não. Aí o Riva voltou. Riva, nós já demos até a benção aqui, Riva. Brincadeira, nós fizemos só... Então, Deus abençoe. Bom sono a vocês. Obrigado. Obrigado. Tudo bom. Até amanhã. Tchau. E amanhã eu rezo cedo no Evangelizar, cedinho, 7h30. Rezarei em vossas intenções. Obrigado. Ótimo. Amém. Tchau. É isso, pessoal. Um abraço para todos. Até. Até.